Pode ou não pode namorar? O que nós temos a falar sobre esse assunto tão importante no futebol? Ticão, eu atendi 2 atletas que estão em clubes grandes de categorias de base do Brasil que estão vivendo esse dilema. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Fala, meus craques! Eu sou o Anderson Gomes, sou ex-atleta de futebol e hoje sou mentor e hoje a gente vai falar sobre esse assunto importantíssimo. Fala aí, Ticão. Eu sou o Ticão, Carlos Bertoldi, que também estou aqui para te ajudar nesse processo de gerenciamento das tuas emoções e dos teus comportamentos, para que você possa ter mais produtividade dentro de campo. E esse assunto aqui é fundamental que nós vamos falar hoje. Namoro. Isso aqui pode ser uma grande virada de chave. Esse gerenciamento é ou não é bom? Prejudica ou ajuda? Nós vamos falar sobre isso, você tem que ficar com a gente até o final desse vídeo. Ticão, em primeiro lugar, com relação à questão do namoro, não é que a gente é contra o namoro. Pode namorar. É importante as primeiras experiências, os primeiros relacionamentos, vai fazer parte da vida do atleta. Mas a gente chegou aqui em conclusão que tem 3 aspectos que estão acontecendo na vida dos atletas e que têm prejudicado principalmente a carreira desses meninos. E é aqui que entra a tua intencionalidade e consciência, para você construir então um relacionamento que seja positivo e que possa te ajudar na tua jornada e no teu sonho. E o que a gente tem percebido hoje é que não tem acontecido isso. Muitos jovens acabam entrando num processo de relacionamento, acabam namorando e o namoro acaba afetando a sua produtividade. E nós vamos trabalhar esses 3 aspectos que são fundamentais. E o primeiro, Anderson, é a distração. O namoro muitas vezes entrega para o atleta, na base, Anderson, a base é um processo de muita frustração, cara. O cara entrega muito, treina muito, sacrifica muito e recebe muito pouco. Ele não recebe financeiramente, às vezes ele não tem um nível de emoções positivas, está sempre sendo cobrado, sempre naquela concorrência e todo dia ele concentrado naquilo ali, aquilo desgasta ele emocionalmente e o namoro entrega para ele muitas sensações positivas, ele se sente bem, é um momento onde ele tem os afetos, onde ele tem afetividade, onde ele se sente amado e muitas vezes ali acaba sendo uma bengala, ali acaba se tornando um lugar onde ele em vez de ele buscar a alegria dele, é a fuga, né? Que se torna uma fuga, em vez de ele buscar a alegria dele, ali com aquela no resultado, na produtividade, no crescimento no futebol, ele transfere a alegria dele no sentimento, na sensação positiva que às vezes o namoro e as primeiras experiências sexuais começam a promover para ele. Exato. Então toma muito cuidado, tem muitos atletas corrompendo o seu sistema de recompensa, em vez de ele ter a recompensa dele dentro de campo, ele tem a recompensa no namoro, e aí ele acaba perdendo a atenção e o foco, se distraindo e colocando toda a sua atividade cerebral, ou seja, a sua atenção no namoro. Então cuidado, quando isso acontece, está te distraindo do foco e dispersando você do processo de crescimento. E uma coisa importante em cima disso que você falou, que eu percebo muito nos atletas, como eu comentei no início do vídeo, uma mentoria que eu fiz com o atleta individualmente, o que acaba acontecendo? Esse atleta ele tem um relacionamento distante e aí o que acontece? Ele perde o foco naquilo que ele precisa fazer no dia a dia. Então, às vezes, ele está lá no dia a dia, como você falou, tendo a dificuldade, injustiça, cobrança, e aí ele vai buscar a fuga. Só que essa fuga, o que acontece? O relacionamento está longe e aí ele perde força no dia a dia e muitas vezes acaba desistindo de um sonho, de uma carreira que a gente já, infelizmente, observou que acontece muito isso no futebol. Você tá em São Paulo, a namorada tá no Ceará, aí fica falando no celular 5 horas por dia, fica no celular, em vídeo, em chamada, distração muito grande. Então preste atenção, que o teu namoro não seja um processo que te disperse. Tenha o controle e o gerenciamento disso. Converse com a tua namorada. Eu lembro de conversar isso com a Márcia quando eu tinha 17 anos. Eu comecei a namorar com a minha esposa hoje com 17 anos. Então eu estava num processo de muito foco. E eu lembro que ela se frustrava um pouco, porque tinha muito pouco tempo para ela. Mas ela entendeu e a gente conversou sobre isso. O meu foco estava e eu só tinha aquele tempo, cara. Eu não podia fazer com 25, eu tinha 17. O que eu tinha para fazer na minha profissão era com 17. E o que eu poderia construir no meu relacionamento, eu tive a vida inteira para fazer. Então você vai ter a vida inteira para ter relações íntimas, você tem a vida inteira para poder ter experiências, mas o futebol você só tem agora, mano, velho. E se isso passar, já era. Então se liga nisso, porque isso aqui tem sido um cemitério de muitos atletas. Vamos pro 2, Anjo? Vamos, bora pra cima. Em segundo lugar, a pressão adicional. Muitas vezes, o que vai acontecer? Quando a gente é adolescente, você está num nível de impulsividade muito alto e você está numa necessidade de ser aprovado pelos seus colegas porque você está num processo de construção de identidade. E aí, o que as outras pessoas pensam, o que a tua namorada, por exemplo, pensa, é muito importante para você. E aí, o que acontece? O futebol ele delega e demanda um nível muito grande de comprometimento, de sacrifício, de entrega psicológica, física, e você está ali entregue
100% do teu tempo naquilo e daqui a pouco a tua namorada começa a querer tempo pra ela, começa a querer sair, começa que é normal de um relacionamento. Que é normal de um relacionamento. O que ela e as amigas estão fazendo o que final de semana? Vão querer dar uma saída, vão querer ir num barzinho, vão querer ir num show que aconteceu, vão querer estar junto e você tem jogo no domingo. E aí você vai precisar às vezes corresponder e você tem uma pressão de corresponder e você não consegue corresponder a isso. Por causa do profissionalismo que o futebol exige de você. Então às vezes isso aqui é uma pressão adicional, sabe, sobre muitos atletas. Eles se sentem pressionados e às vezes o que acontece é exatamente isso, Anderson. E é o que aqui que sepulta muitos atletas. Ele precisa corresponder porque ele ama, exato, ele está envolvido emocionalmente e isso é muito importante para ele. E aí ele começa a ter comportamentos para agradar a sua namorada e para agradar ela daí às vezes precisa sair, às vezes vai dormir tarde, às vezes fica conversando até tarde no telefone. Aí tem treino no outro dia, você tá 3 da manhã conversando e aí o teu concorrente tá desde as 11 dormindo, concentrado no treino e você ficou brigando com ela até as 3 da manhã. Acontece demais. A atleta fica brigando e discutindo com a namorada por causa de um doce, de uma balinha e você tá na tua frente uma coisa gigante que é o do mundo do futebol, você não consegue ver porque você tá atolado emocionalmente no relacionamento que tá te gerando um nível de pressão e levando você a comportamentos que sabotam a tua carreira, que é perda de sono e às vezes você tomar atitudes, estar em lugares que você não deveria estar e você está só para agradar a tua namorada. E isso interfere diretamente na fisiologia do atleta. Se você tem uma noite ruim de sono, automaticamente no outro dia você não vai conseguir performar melhor. Então isso é bem importante. Então você pode se atentar que todos esses pontos que a gente está falando, eles diretamente interferem principalmente no teu foco, na tua concentração daquilo que é o mais importante, que é a tua carreira. E em terceiro lugar, dependência psicológica. O que acontece muitas vezes é aquilo que a gente falou no nosso primeiro ponto, né, sobre dispersar. O futebol ele promove muita frustração no atleta. E o namoro, às vezes, é um lugar onde você vai encontrar esse afeto, essa afetividade, esse carinho que muitas vezes o mundo do futebol não entrega por ser muito hostil. E aí, essa relação promove no atleta uma dependência psicológica, ele precisa, é como se ele não tivesse chão. E aqui tem um ponto importante, desculpa te cortar, mano, mas o que acontece? Muitos meninos, às vezes, eles não têm ainda aquela maturidade certa para você escolher uma pessoa que de fato vai te ajudar. Eu acho que um dos grandes focos do relacionamento é aquela pessoa que você está convivendo ajudar numa construção. E aí o que acontece? Às vezes, pela essa falta de maturidade que as meninas têm também, porque elas são jovens e querem sair e tudo mais, o que causa isso muitas vezes no atleta? Essa dependência psicológica. Você se envolve num relacionamento muitas vezes tóxico, porque a menina tá ali e ela também, ao mesmo tempo que ela quer estar com você, e daqui a pouco ela quer sair com as amigas, e daí daqui a pouco gera aquele ciúme e você tá preso num relacionamento que é tóxico e vai te atrapalhar muitas vezes emocionalmente para você render. É verdade, tem muitos atletas hoje em que claramente o relacionamento faz mais mal do que bem. Só que existe uma dependência psicológica exatamente porque pelo futebol promover muita frustração, é ali que ele encontra um pouco de afeto e às vezes está conhecendo a sexualidade e está tendo as primeiras experiências sexuais e isso muitas vezes faz com que os níveis até hormonais de dopamina, de recompensa aumentam e aí a dependência é muito mais psicológica do que a necessidade ou então de amor e de sentimento. Então tente discernir isso dentro de você. Você está num relacionamento porque você ama ou você está num relacionamento porque você precisa, porque você não consegue viver sem? O relacionamento saudável é o relacionamento onde você está por livre, espontânea vontade, porque aquilo ali é uma troca, aquilo ali não é uma dependência. Uma construção. Preste muita atenção nisso, porque é aquilo que eu disse no ponto passado. O futebol ele tem um espaço para você entregar o teu tudo e você ter recompensas dentro do futebol. Passando esse estágio, você nunca mais vai poder fazer isso. Se você chegar lá com, você tem 16 hoje, e você abre mão disso por causa de uma namorada, talvez com 17 você não consiga. A tua namorada talvez com 17 esteja ali. Com 18, com 20 você vai poder namorar ela pro resto da tua vida. Agora esse momento, talvez no futebol, se você não der o teu melhor, talvez ele passe e você nunca mais vai ter esse momento. Então é fundamental você ter esse nível de consciência, aumentar o teu nível de intencionalidade e de gerenciamento das tuas emoções num tempo tão difícil do cérebro humano, que é um momento onde a gente aumenta demais a nossa necessidade de dopamina, que é nosso sistema de recompensa, e onde também o nosso foco muitas vezes está em agradar as pessoas à nossa volta para que a gente se
sinta amado e que a gente se sinta validado e que a gente tenha a nossa identidade preservada. Então isso aqui é fundamental no teu processo de desenvolvimento e de realização de sonho. Esse vídeo aqui é um vídeo compartilhável, viralizável, para que você possa ajudar amigos também que estão nessa dependência, certo? Então é isso, como a gente falou no começo do vídeo, a gente não é contra o relacionamento, mas fique atento a esses problemas que estão acontecendo para que não prejudique a tua carreira. E se você quer saber mais sobre conteúdos de valor que a gente tem feito e principalmente sobre a maior plataforma de desenvolvimento de atletas do Brasil, que todos nós aqui fazemos parte e também estamos presentes como mentores, então clica no link que está por aqui, por baixo, para você fazer parte da nossa plataforma, que é o Centro de Treinamento Online. É isso, Chicão? É isso, Anderson. Faça parte do Centro de Treinamento Online, tenha professores e uma comissão técnica à tua disposição. Deus abençoe. Bora!